Imagine acordar e perceber que sua vida inteira foi trocada por dinheiro num mundo sem piedade. Hoje, você vai descobrir como alguém que perdeu tudo encontrou forças para se reerguer e virar o jogo. Mas antes de mergulharmos nessa história de tirar o fôlego, inscreva-se agora no canal e deixe seu like para apoiar nosso trabalho. Preparado? Então vamos lá! Às vezes me flagro analisando as marcas profundas em minhas mãos como se cada ranhura guardasse lembranças que apenas eu poderia decifrar. Os anos correram feito tempestade carregando consigo inúmeras coisas, mas cravando cicatrizes que insistem em permanecer. Meu nome é Dona Sora, e por muito tempo carreguei uma ferida secreta. Uma mágoa tão intensa que parecia impossível de narrar hoje, com a voz embargada e o olhar repleto de memórias. Escolhi abrir minha alma talvez ao revelar meu passado. Eu consiga aliviar um pouco essa carga que aperta meu coração. Quando fecho as pálpebras, sou puxada de volta para aquele período. Eu era apenas uma criança ingênua sem a menor noção sobre a crueldade do mundo. Minha cabeça se enchia de devaneios, vestidos, rodados, sorrisos despreocupados e um futuro cheio de promessas. Mas o destino tinha outros planos para mim. Aos 13 anos, minha meninice foi roubada sem nenhum sinal, sem misericórdia, vendida como um objeto de troca, convertida em cédulas imundas. Eu não tinha ideia para onde me levavam. Sentia apenas a lâmina do pavor em meu peito. Lembro perfeitamente do instante em que fui arrancada de casa. Minha mãe não sustentou o olhar. E meu pai? Meu pai limitou-se a assinar um papel como quem se livra de um peso. Eu quis gritar, mas minha voz se perdeu. Minhas pernas tremiam, enquanto eu agarrava minha boneca de trapos. O último pedaço da minha infância. O homem que me comprou esboçou um sorriso glacial que me fez desejar evaporar naquele segundo. Eu entendi que minha vida mudaria para sempre. Se eu pudesse prever o que estava por vir, talvez tivesse corrido, talvez tivesse reagido, mas eu era só uma garotinha. E naquele dia, o universo me mostrou seu lado mais áspero. O vento batia contra meu rosto, enquanto a carroça avançava. A estrada sacolejava meu corpo e meu estômago revirava de pânico. O céu cinzento chorava uma garoa fina que se confundia com as lágrimas que eu tentava segurar. Tudo o que eu conhecia foi arrancado de mim em questão. De segundos por dentro, eu gritava, mas para fora reinava o silêncio. O pulsar do meu peito acompanhava o compasso do veículo, enquanto o homem que me negociou conversava com outro decidindo meu futuro, como se eu fosse uma mercadoria. Foi naquele momento que entendi que não me pertencia mais o que fariam comigo, quem me aguardava naquele lugar que eu não conhecia. Eu não fazia ideia, mas sentia minha esperança sangrar aos poucos. O tempo parecia não fluir, e a estrada ficava mais sombria. Cada solavanco do carro despedaçava minha fé. Meus olhos ardiam de tanto prender o choro, porque eu sabia que ali naquele mundo onde caí, não existia espaço para fraqueza. Eu precisava parecer forte, mas ser forte como quando tudo o que nos sobra é o medo. Os ruídos à minha volta se confundiam com chiados distantes. O homem que me adquiriu conversava com outros tão frios quanto ele, rindo, como se aquilo fosse um comércio banal. Eu não passava de um produto, um objeto sem voz, sem nome, sem humanidade. Cerrei as pálpebras e implorei em silêncio. Mas naquela hora nem Deus parecia me ouvir. Não sei quanto tempo transcorreu, quando a carroça finalmente estancou. Podia ser horas ou dias. Não importava, já que meu senso de realidade estava perdido. Quando, enfim, paramos, o cheiro picante de álcool e cigarro invadiu minhas narinas. Vozes estridentes ecoavam à distância. Meu corpo inteiro ficou estático. Eu estava diante do abismo. Se eu adivinhasse que aquilo era só o começo, talvez tivesse arrumado forças para fugir. Mas minhas reservas estavam vazias. Eu era só uma menina, e minha inocência acabara de ser vendida. O ranger de portas se abrindo trouxe um calafrio que sinto até hoje. Fui puxada de forma violenta para fora. Meus joelhos tremiam tanto que mal conseguiam sustentar meu peso. Olhei em volta e enxerguei outras meninas. Algumas tinham o semblante apagado, outras soluçavam baixinho. Nenhuma trocava uma só palavra, porque sabíamos que não importava. Havia alguém disposto a nos escutar. Fui empurrada através de um corredor. Sombrio, meus passos ecoavam como golpes de martelo dentro da minha cabeça. Eu tremia, mas ninguém se importava. Passei por mulheres com maquiagem carregada. Algumas haviam desistido de sentir, outras me olhavam com compaixão.
Quis perguntar onde estávamos, mas o medo me calou. Uma porta foi aberta e me atiraram lá dentro. O odor de perfume barato e bebida era sufocante. Eu compreendi que aquele seria meu novo cativeiro, embora tudo em mim clamasse para escapar. Ouvi risos e passadas pesadas se aproximando. Meu coração disparou, e naquele segundo percebi que minha existência jamais voltaria a ser a mesma. Tentei lembrar do meu lar, do rosto da minha mãe, da janelinha onde costumava observar as estrelas. Mas essas recordações começaram a sumir, trocadas pela brutalidade que me envolvia. Eu me tornara só mais um número, a primeira de muitas noites de tortura. Estava começando a infância. Deveria ser época de fantasia, mas para mim virou um campo de guerra. O afeto maternal foi substituído pelas mãos gélidas que me arrastavam para longe. Eu clamava socorro, em silêncio, mas ninguém ouvia. Fui largada à própria sorte, sem qualquer forma de amparo, sem nome, sem valor. Apenas uma moeda de troca. Lembro das primeiras noites sem companhia apavorada, tentando me ocultar em algum canto para fugir dos olhos famintos que me rondavam o cubículo onde me puseram. Era minúsculo e imundo, impregnado com a essência do desespero. Filhas, como eu, chegavam todos os dias. Algumas gritavam, outras já estavam tão destruídas por dentro que ficavam em silêncio. Eu ainda alimentava a vã esperança de que minha mãe pudesse me resgatar, ou que tudo não passasse de uma ilusão cruel, e que eu despertaria na minha caminha de madeira, ouvindo os passarinhos lá fora. Mas a realidade se impôs com o tempo naquele lugar. A vida não se media por horas, mas por instantes de pavor. A fome roía meu estômago, mas a angústia consumia muito mais. O medo pairava como uma sombra que me sufocava. A cada rangido de porta, aprendi a desconfiar, a não deixar transparecer emoções, a suprimir qualquer traço da garotinha que eu fora. Outras moças dividiam histórias de lares que não veriam mais algumas. Tinham irmãos, outras apenas lembranças. Acabamos ligadas pela mesma dor, irmandade forjada pela tortura que não escolhemos juntas. Sonhávamos com liberdade, embora nenhuma de nós soubesse o que era ser livre. Os dias passavam arrastados, e me transformei em poeira, até para mim mesma. Eu vivia numa prisão sem grades, confinada na minha própria pele. Cada noite, guardava novas atrocidades, mas no fundo, eu mantinha uma fagulha de resistência, pois havia algo em mim que ainda desejava escapar. Quando a carroça estacionou novamente, senti um frio percorrer minha espinha. Aquele percurso foi interrompido pelo barulho metálico de engrenagens velhas. A porta rangeu, e antes que eu assimilasse o que ocorria, mãos duras me puxaram para fora. Meu corpo bambo quase cedeu. Meus pés descalços mal tocaram o solo úmido. O cheiro de álcool e tabaco era tão forte que quase me fez tossir. A noite estava densa, mas as luzes avermelhadas do lugar à frente iluminavam o caminho, criando silhuetas retorcidas nas paredes encardidas. A fachada estava gasta, quase ilegível, por uma placa que balançava sob um pórtico. Homens iam e vinham, uns gargalhando, outros cambaleando de bêbados. Meu instinto gritava para correr, mas o pânico me imobilizava. O sujeito que me conduzia me empurrou contra as portas duplas, onde uma mulher alta de vestido justo e cor vibrante ergueu a sobrancelha ao me ver. Seu rosto tinha vincos de cansaço. Ela acenou para que eu entrasse. Meu coração retumbava ferozmente, quase saltando do peito. Cruzei a porta, a contragosto puxada pelo braço. O salão era uma mistura de fumaça, música e vozes. Mesas circulares se espalhavam, repletas de homens exaltados. Algumas moças dançavam no palco estreito passos estudados, olhares vazios, enquanto outras serviam bebidas com sorrisos forçados, destoando do brilho triste no olhar. Uma senhora de coque apertado se aproximou, analisando-me de forma severa. "Temos uma novata. Sua." Voz soou gélida como metal. Outras mulheres pararam. Algumas cochicharam entre si. Outras apenas desviaram o olhar. Eu quis perguntar onde estava, o que aconteceria comigo, mas meu medo me calava. Fui guiada por um corredor longo e escuro. Meus joelhos tremiam. Eu apenas ouvia ao longe os fragmentos de música e barulho do salão. Ali tudo parecia mais opressivo. As paredes estavam manchadas. A umidade deixava tudo em tom deprimente, e o ar carregado de perfumes baratos. E tensão. Chegamos a uma porta velha de madeira. A mulher abriu e me empurrou lá dentro.
O cubículo tinha uma cama estreita de lençóis encardidos. Um espelho rachado. Pendia na parede ao lado de uma cômoda. Gasta uma bacia com água turva. Ficava no canto. O cheiro de mofo misturado. A perfume adocicado era repugnante. Fique aí. Alguém virá te buscar. Ela falou em seguida. Saiu trancando a porta. Ouvi o clique da chave e abracei meu próprio corpo, tentando estancar o tremor. Meus olhos corriam pelo pequeno espaço, procurando qualquer via de fuga, mas não havia brecha lá fora. As risadas continuavam abafadas pela porta grossa, junto ao som de passos que iam e vinham. Tentei desaparecer encolhida em um canto. Fechei as pálpebras, forçando a memória para lembrar o rosto da minha mãe, o aroma familiar da nossa cozinha, a brisa sacudindo as folhas das árvores. Mas aquelas imagens escorriam entre meus dedos como areia fina. O tempo escorreu num ritmo arrastado. Minutos pareciam dias. Eu me recolhi sobre a cama dura, abraçando meus joelhos, ignorando os ruídos do outro lado. Então a fechadura se moveu de novo. Uma mulher entrou diferente da outra. Sua expressão era marcada pelas agruras da vida, mas seu olhar trazia algo suave. Ela trazia um vestido de tecido frágil, mas provocante, vista isso. E fique arrumada, ela disse, largando o vestido sobre a cama. Eu não pronunciei nenhuma palavra. Meu corpo parecia anestesiado. Ela suspirou e se ajoelhou, tocando meu rosto com dedos frios. Escute, menina, lágrimas. Não vão resolver. Nada reaja e será castigada. Faça o que mandam e sobreviva. Ela falava com a firmeza de quem conhecia aquela dor na pele. Se levantou e saiu fechando a porta. Outra vez, olhei o vestido sobre a cama, senti um nó na garganta. Não era meu, não combinava comigo, não representava meu ser. Eu não era mais Dona Sora, eu era só mais uma sombra, apenas um nome que se perderia. Em breve aquela noite veio recheada de aflição. Soluços abafados de outras garotinhas ressoavam no corredor, misturavam-se à música e aos risos dos homens lá fora. Eu não estava lá por vontade própria. Eu era uma refém enclausurada num inferno que tinha paredes, gente sem coração e gracejos que me faziam estremecer. Aquele lugar era a minha masmorra e eu estava presa nele. As noites na taberna se misturavam em um turbilhão de horrores. Cada amanhecer era uma tortura. Cada anoitecer era uma sentença. O tempo perdeu o sentido. Eu falava pouco. Evitava até mesmo encarar as outras meninas. Algumas já tinham capitulado àquele destino. Outras ainda. Tateavam alguma forma de resistir sem perder a alma, mas eu não me conformava. Eu não queria ser mais uma. A vontade de fugir cresceu dentro de mim, feito planta, que busca um raio de sol em meio à escuridão. No início, era apenas um sussurro em minha mente, mas a cada tranca batendo, a cada gargalhada suja, a cada gemido de dor, aquele sussurro virou grito. Eu tinha que escapar. Comecei a observar tudo, os horários, as movimentações das mulheres que nos vigiavam quando os corredores ficavam menos cheios, quando o salão fervia de clientes e os seguranças bebiam com descuido. Eu esperava a chance certa. Então, certa noite ela chegou. Era uma data festiva. A taberna estava ainda mais lotada. O ar denso de álcool, risos exagerados e música estridente. A madame estava ocupada recepcionando convidados vindos de outra cidade. Os guardas dispersos envolvidos com a bebida e as dançarinas. Eu notei que aquela poderia ser minha única chance. Minha companheira de quarto, uma jovem chamada Cecília, percebeu o que eu tramava. Ela segurou meu braço com olhos aflitos e sussurrou: "Se te pegarem, você vai desejar nunca ter nascido." Eu prendi a respiração. Não tinha coragem de responder, mas eu também não podia hesitar. Eu precisava arriscar. Saí do quartinho discretamente, o coração explodindo no peito. Cada passo era perigoso. Meu suor frio escorria pela nuca, mas segui em frente. Percorri o corredor, mergulhada na penumbra. Desviei do salão saturado, mantendo a cabeça baixa. Meus pés descalços resvalavam no chão gelado. Ninguém me viu. Todos estavam muito mergulhados na embriaguez e no prazer que a noite oferecia. Fui em direção à porta posterior, que dava acesso à cozinha. O cheiro de comida e gordura queimada me embrulhava o estômago. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. O cozinheiro estava de costas mexendo numa panela. Uma mulher lavava a louça ao lado, cantarolando. Distraída. A porta estava entreaberta. Quase não acreditei. O mundo exterior me esperava logo após aquela saída. O ar da noite soprou contra.
meu rosto com um frescor novo. Dei um passo depois, outro, meu corpo tremia inteiro. E quando eu enfim sentia a liberdade roçar minha pele, ouvi um brado. Ei, aonde pensa que vai? Um calafrio me percorreu o sangue e gelou. Girei devagar e vi um dos capangas correndo na minha direção, o rosto em chamas de raiva. Sua expressão era a própria personificação do ódio. Corra, minha mente implorou, e meus pés obedeceram. Disparei pela porta, sentindo o vento frio da madrugada chicotear meu rosto, tropeçando em pedras soltas enquanto ouvia berros atrás de mim. Peguem-na, não deixem-a escapar, meus pulmões ardiam, eu vacilava, mas seguia o baque do meu coração, me ensurdecia. A noite era escura, e eu não enxergava direito, mas não parei para pensar, pois sabia que se me agarrassem eu morreria. Tentando alcancei a orla de uma mata próxima. Se eu entrasse nas árvores poderia sumir no breu, mas senti um golpe puxando meu corpo para trás. Cambaleei e bati no solo duro. O ar escapou dos meus pulmões. Mãos hostis contiveram meus movimentos. Achou mesmo que conseguiria fugir. A voz do guarda era cruel. Eu debati, chutei, arranhei, mas ele era forte demais. Logo outros chegaram me arrastando pelo chão, feito um trapo. A dor física era insuportável, mas a dor na alma era pior. Eu tinha falhado de novo quando me jogaram outra vez no interior da taberna. Ela já me esperava, a Madame Alicia. Seu semblante não expressava nem ódio, mas algo pior, decepção. Ela caminhou na minha direção com passos pausados. O salto suando no piso se abaixou até minha altura e segurou meu rosto. Eu te avisei. Garota, aqui. Ninguém foge em seguida. A agressão veio. O tapa ecoou, me fazendo ver estrelas. Outro mais um. Senti o paladar metálico de sangue na boca. As outras meninas assistiam imóveis. Umas em pranto, outras cabisbaixas. É isso que acontece com quem tenta nos enganar. A voz da madame era fria como navalha. Agora você aprendeu a lição. Eu não retruquei. Ela se ergueu, ajeitou o vestido e dirigiu-se aos guardas. Tranquem-na no porão. Quero que passe a noite lá. Para sentir na carne fui arrastada novamente. Cada parte de mim doía por dentro. Eu me sentia estilhaçada, mas enquanto me jogavam no chão lodoso do porão, algo se acendeu. Eu não entregaria minha alma. Eles poderiam me agredir, me acorrentar, me torturar, mas ainda havia uma brasa em mim. Eu sonhava com o dia de ser livre. A porta do porão se fechou com estrépito e a tranca ecoou na escuridão. Fiquei ali deitada na pedra fria, sentindo o peso do fracasso esmagar meus ossos. Meu corpo latejava meus lábios. Tinham o sabor amargo do sangue, mas nada doía mais que a sensação de impotência. O frio daquele espaço gelava. Até meus ossos a umidade escorria pelas paredes, como se quisesse drenar o que sobrava do meu calor. Não havia claridade, apenas breu total, uma mudez sufocante que me engolia. Meus olhos abertos não distinguiam nada, só vazio, e mais vazio. O tempo se arrastou, e eu perdi a noção. Se era madrugada ou manhã, meus devaneios oscilavam entre medo e desespero. Me perguntava o que seria de mim. Eu tentara escapar, e eles me mostraram que não havia chance. Será que eu passaria meus dias enclausurada? Será que eu morreria, esquecida, sem que ninguém me reconhecesse? O pior, não era a dor física, era a dúvida. Aos poucos, a fagulha de esperança se extinguia, como fumaça dispersa no ar. Comecei a conceber a ideia de que talvez nunca me libertasse. Talvez meu corpo repousaria ali para sempre, sem que alguém clamasse por mim. Lutei para recordar quem eu era. Antes de tudo, eu invocava a figura da menininha correndo pelo quintal, ouvindo a voz carinhosa da minha mãe. Mas quanto mais eu tentava, mais aquelas lembranças empalideciam, como uma fotografia abandonada. Foi então que me dei conta. Eu estava me perdendo de mim, a criança cheia de sonhos que acreditava na generosidade que adorava brincar. Descalça nos campos, estava desaparecendo e dando lugar a algo que eles queriam que eu fosse, um invólucro sem alma. Submisso, os dias se arrastaram lá embaixo, quando finalmente abriram a porta e me levaram de volta à luz. Eu já não era a mesma. Não chorei, não reclamei, apenas me rendi a Madame Alicia. Me encarou e sorriu ao perceber nos meus olhos que eu havia quebrado. Agora você compreende aqui? Ninguém resiste por muito tempo. Você aprendeu sua lição. Eu fiz que sim, não por acreditar, mas porque precisava sobreviver. Naquela noite vesti o traje que me obrigaram.
Passei a maquiagem forçada e atravessei o salão sem sentir nada. Eu não era mais Dona Sora. Eu era só mais um número. E em meio àquele tumulto, deixei minha alma se apagar. As noites na taberna formavam um turbilhão de memórias turvas. Sem dias, sem horas. Eu me perdi de mim. Eu andava pelos cantos, servindo bebida a homens que gargalhavam alto e me tocavam sem escrúpulo. Me anulei calada. Era mais fácil do que apanhar. Eu já tinha testado a fuga. O porão gelado era a prova viva, e cada tentativa frustrada sugava um pouco mais do que eu ainda tinha. As outras moças eram reflexo do meu tormento. Algumas diziam ter se acostumado, outras se afogavam em uma frágil esperança, mas poucas ainda lutavam. Contudo, quando eu já não esperava nada do destino, ele apareceu. Era uma noite comum, o salão cheio de fumaça, risadas estrondosas e cheiro de charuto, misturado a suor e perfume barato. Eu me encolhia em um canto, tentando me camuflar na escuridão. Esse era meu método. Se não me notassem, não me escolheriam. Mas então alguém me enxergou. Ele entrou de mansinho, não anunciando chegada, nem exibindo comportamento grosseiro. Sentou-se em uma mesa isolada observando o ambiente, e eu pensei que fosse só mais um cliente qualquer, que avaliava qual de nós ia saciar seus desejos. Mas quando ele se virou, e nossos olhares se cruzaram, algo dentro de mim estremeceu. Seus olhos não traziam cobiça, não despertavam repulsa. Havia neles uma compaixão inesperada. Desviei o rosto no mesmo instante, meu coração disparado. Eu não podia arriscar acreditar, mas ele continuou a me encarar por muito tempo. Viro e mexo. Eu sentia seu olhar sobre mim, sem saber porquê. Naquela mesma noite, uma garota foi servir sua mesa. Ela voltou intrigada, resmungando. Ele não tentou nada, só pediu uma bebida no dia seguinte. Ele retornou sempre discreto. Sentado na mesma mesa, eu me mantive nas sombras, mas foi inútil. Alguém me chamou avisando que aquele homem queria falar comigo. A ideia me arrepiou. Ninguém nunca pedia por mim ainda mais daquele jeito. Fui até lá apavorada, meu peito trovejando ao me aproximar. Ele ergueu o olhar e esperou em silêncio. Ele não sorriu nem fez o que todos faziam. Não me tocou, então indagou. Qual é o seu nome? Parei de respirar. Ninguém perguntava. Meu nome há tempos. Parecia até que eu havia esquecido. Mas uma voz fraca saiu do fundo. Sora. Ele fez que sim. É bonito. Eu senti meu coração pesar. Fazia tanto tempo que não ouvia alguém me tratar com humanidade. Na noite seguinte ele voltou de novo. E na outra. E mais outra. Sempre na mesma mesa. Pedia apenas uma dose. Sempre me chamava para sentar. Mas não me bolinava. Nem me ofendia. Falava pouco. Deixava-me falar. E quando percebi, me vi contando coisas que eu nunca confessara a ninguém. Despejei a história da minha venda. Narrei minha tentativa de fuga. Falei do porão escuro da solidão e da dor. Ele só ouvia sem me interromper, sem fingir pena. Simplesmente me ouvia. Até que uma noite ele fez a pergunta que ninguém jamais me fizera. Você ainda tem vontade de fugir? O tempo parou. O ruído do salão sumiu. E meu coração acelerou. É claro que sim, mas eu já havia desistido. Eu pensava que não existisse alternativa. Contudo, aquela pergunta me fez chorar pela primeira. Vez em anos, alguém estava me mostrando um lampejo de possibilidade. Eu não sabia quem ele era, mas naquela noite ele depositou uma esperança no meu coração. E mesmo envolta em correntes pela primeira vez em muito tempo, eu senti que ainda existia algo lá fora. A indagação dele martelou minha cabeça por dias. Você ainda quer fugir? Era algo aparentemente simples, mas tão carregado de sentido. Eu já tinha aceitado minha jaula, enterrado, meus sonhos me conformado com a vida sem escapatória. Porém aquela pergunta incendiou uma fagulha. Relembrei que um dia fui uma menina cheia de anseios, e pela primeira vez em anos senti vontade de viver. As semanas seguintes foram as mais tensas de toda a minha vida. Eu tinha consciência de que a partir do momento em que tentasse, não haveria volta. Se eu fracassasse, não teria piedade. Eles provavelmente me matariam. Esperei o instante oportuno. Memorizei cada detalhe do funcionamento do lugar, os horários de troca de turno, quando a madame se entretinha com visitantes, os lapsos de atenção dos guardas nos fundos, e fiquei à espreita dele na noite marcada. Ele chegou antes do habitual, sentou-se na mesma mesa, pediu a mesma bebida, mas seus olhos me avisaram de que tudo estava pronto. Eu sabia que ele tinha feito sua parte,
que me daria o único momento viável para fugir, o momento que eu aguardava desde o dia em que me arrancaram de casa. Liberdade aquela noite. A casa estava cheia. Cada canto repleto de vozes bêbadas, risadas exageradas e cheiro de fumo, os guardas dispersos. As mulheres ocupadas quando chegou o instante. Ele se levantou e saiu pela porta lateral. Era meu sinal. Fui logo atrás, tentando não chamar atenção. Cruzei a cozinha com passos firmes. As panelas fervilhavam e o cozinheiro estava entretido com algo no fogão. Outra mulher o cercava para falar sem parar, distraindo-o oportuna. E propositalmente passei pela saída para os fundos. Senti o ar fresco e quase chorei de emoção. O beco estava escuro, mas ele estava lá. Me estendeu um casaco e uma sacola. Coloque isso. E ande rápido. Não olhe para trás. Minha respiração era trêmula. Meu corpo, um conjunto de nervos, tive que me forçar a andar para manter a discrição. Saímos apressados pelas ruas enluaradas, descendo até a periferia. O medo rugia em meus ouvidos, mas eu seguia em frente. Cada ruído me fazia suar frio. Cada sombra parecia anunciar que os homens da Madame Alicia estavam atrás de mim. Foi então que escutamos. Gritaria vinda do estabelecimento. Ela fugiu. As palavras gelaram meu sangue. Corram. Ele me incentivou. E obedeci. Disparamos em disparada as pedras irregulares. Castigavam meus pés. Mas a dor era abafada pela ânsia de viver. Consegui ouvir passos pesados bem próximos. Eles gritavam ordens para nos encontrar. Ele me puxou para dentro de um beco estreito, me encostando contra a parede. Não se mexa, não. Respire ofegante. Fechei os olhos. Meu coração retinia nos tímpanos. Os guardas passaram correndo. Um deles parou por um instante. Procuremos nos becos e vielas. Não pode estar longe. Pensei que fosse meu fim, mas ele cuspiu e xingou antes de continuar a busca. Quando o som das botas se afastou, ele soltou minha mão. Precisamos sair daqui. Eu concordei com um olhar ainda trêmulo. Nós não tínhamos tempo para hesitar. A cidade continuava perigosa. Eu ainda não estava livre, mas me aproximava mais do que jamais estive. E dessa vez não iria desistir. O ar parecia diferente. O mundo parecia novo naquela fuga. O céu mais escuro, mais cheio de promessas. Avançamos pelas ruas semissoturnas. Cada ruído me lembrava do risco, mas algo maior me impulsionava à esperança. Chegamos a um estábulo abandonado, cheio de palha e cheiro de terra úmida ali dentro. Encontramos outro homem mais velho, de barbas longas e semblante cansado. Ele me olhou com certa desconfiança. Então se dirigiu ao meu salvador. É ela mesmo. Ele assentiu em silêncio. O homem suspirou. Não temos muito tempo. Logo eles vão chegar até aqui. Partiremos antes do amanhecer. Meu coração entrou em descompasso. De novo, partir antes do sol sair. Eu não sabia para onde estava indo, nem quem eram aquelas pessoas. Mas o fato é que eu tinha uma escolha, e eu a fiz. Subi na carroça ao lado do mais velho. Ele ergueu meu capuz para me ocultar. A madrugada era fria, e eu tremia. Os cavalos começaram a trotar lentamente, e a cidade ficou para trás. A viagem durou dias durante o trajeto. Meu corpo exauriu minhas emoções, se embaralhavam entre alívio e pânico. Mas cada passo me deixava mais consciente de mim. Por fim, estacionamos em uma vila isolada, cercada por colinas e bosques. As casinhas de madeira surgiam dispersas num ambiente de calma tranquilizadora. Aqui, você pode se esconder, o homem me disse com um olhar de compaixão. Lágrimas se acumularam em meus olhos. Eu estava realmente longe daquele inferno. Fui conduzida até uma senhora bondosa com mãos calejadas e coração acolhedor. Ela se chamava Dona Fátima. Você pode morar conosco, ajudar nos afazeres, começar outra trajetória, mas terá de prometer nunca olhar para trás. Eu fechei os olhos lutando contra a emoção. As cicatrizes ainda estavam abertas, mas pela primeira vez, um futuro se descortinava e eu quis acreditar. Finalmente sorri. Os meses iniciais na vila foram como reaprender a existir. O medo ainda vivia sob minha pele. Eu acordava no meio da noite suando frio, imaginando os gritos e os passos no corredor. Mas naquele lugar, eu encontrava refúgio nos plantios, nos animais, na rotina simples dos camponeses. Dona Fátima me deu teto, comida e um nome novo para ninguém me rastrear. Mariana. Era como passei a ser chamada ali, um nome sem passado. Passei a cuidar do pequeno campo, a regar sementes, a zelar pelos animais, meus
Dedos que antes apertavam copos de vidro, agora se acostumavam ao cabo de uma enxada. Meus pés, que antes pisavam as tábuas imundas da taberna, sentiam a terra macia, o vento suave, mas a dor não sumia tão facilmente, por mais que eu tentasse me sentir a salvo. O pânico ainda morava em mim, e o passado, enfim, veio me procurar. Certo entardecer com o horizonte manchado de tons de laranja, ouvi passos pesados próximo à casinha onde morávamos. Me escondi. Reflexo imediato. Escutei uma voz rouca. Estou atrás de uma moça chamada Sora. Meus batimentos dispararam. Prendi a respiração. Minha mente rodopiava. Tinham me localizado Dona Fátima, porém manteve-se firme. Não existe ninguém com esse nome aqui. A voz do homem soou tensa. Por favor, eu sei que ela está aqui. Só preciso encontrá-la. Foi quando reconheci a voz. Eu me movi sem pensar, saindo do meu esconderijo. E lá estava ele, aquele que me ajudara a escapar. Minhas pernas tremeram. O que você faz aqui? Como me achou? Balbuciei sem fôlego. Ele passou a mão pelos cabelos e revelou. Nunca parei de procurar. Mas por quê? Perguntei ainda com pavor e confusão. Ele respirou fundo. Porque eles ainda estão atrás de você. Meu estômago revirou. A Madame Alicia não desistira. Ela pôs um valor pela sua captura e quer vingança. Eu podia sentir cada fibra do meu ser se petrificar. A sensação de segurança. Ruiu o que eu faço. Sussurrei assustada. Ele hesitou e emendou. Você terá de partir outra vez e eu vou acompanhar você. Meus olhos se arregalaram. Por quê? Minha voz saiu trêmula. Ele fincou o olhar no meu. Porque você tem o direito de viver livre naquela noite. Não dormi. O medo e as lembranças me assombravam. Eu estava finalmente encontrando paz. E teria de abandonar tudo novamente ao raiar do dia. Arrumei uma bolsa com o pouco que possuía. Dei adeus a Dona Fátima com o coração esmagado, mas sabedora de que meu passado não me deixaria em paz se eu ficasse, e parti mais uma vez ao lado do homem, que me salvara. O vento frio nos envolvia enquanto cavalgávamos rumo ao desconhecido, mas dessa vez eu não queria apenas fugir. Algo dentro de mim dizia que o passado sempre me rastrearia se eu não desse um basta, então talvez fosse a hora de encará-lo. Galopamos por horas até pararmos num povoado de construções simples. Entramos na morada de Heloísa, uma velha amiga dele. Ela me ofereceu pão e leite quente, mas minha garganta estava tão apertada que mal bebi algo. Ele se sentou e me explicou a madame. Alicia não recuou. Ela quer você viva para fazer um exemplo. Essas palavras me apunhalaram o peito. Transformar-me em exemplo significava castigar-me duramente diante de todos. Uma raiva surda emergiu em mim. Eu estava cansada de ser perseguida, cansada de ser tratada como bicho amedrontado. Eu não queria mais me esconder. Preciso enfrentá-la, afirmei com a voz vacilante. Ele me olhou incrédulo. O que voltar é loucura. Encarei o copo em minhas mãos. Isso não é vida. Fugir para sempre, nem sequer respirar em paz. Ficamos em silêncio até que ele cedeu. Se é o que você quer, então não a deixarei sozinha. 2 dias depois, trabalhamos num estratagema. Eu sabia que não haveria conversa amistosa. Ela não abria diálogo, então planejei usar o fator surpresa. Ela jamais sonharia que eu regressaria por vontade própria. Isso me daria alguma margem. Arranjei trajes de mulher comum e cobri parte do rosto para não ser reconhecida de imediato. Entrei na taberna onde renasceram meus piores pesadelos. O cheiro de bebida, a melodia vulgar, as dançarinas sem brilho naquele instante, tudo pareceu me envolver num flashback. Cada porção da minha pele se arrepiou, mas eu permaneci ereta. E lá estava ela no salão principal, tragando um cigarro em piteira. Quando seus olhos se depararam comigo, pareceu que o tempo congelou. Vi primeiro o espanto, depois a raiva injetada. Ora, voltou. Sua voz saiu venenosa. Todos olharam para mim num silêncio que fez o ar pesar. Respirei profundamente e avancei. Não sou mais sua cativa. Ela riu sem alegria. Você pensa que pode aparecer aqui e dizer isso? Você ainda me pertence para sempre. Meu sangue fervia. Acabou. Eu não vou mais me submeter. Ela levantou-se, batendo as cinzas do cigarro no copo. Então, o que pretende me matar? Meu coração palpitava, talvez. Mas antes que eu reagisse, senti movimentação às minhas costas. Os capangas vieram para cima dela. Relanceou um sorriso cínico. Achou que invadiria sem sofrer consequência? Num piscar de olhos, houve confusão. Ele entrou golpeando o primeiro. Segurança. O lugar se tornou um caos. Gente corria para os lados. Mulheres gritavam, copos se estilhaçavam.
Aproveitei para agarrar uma garrafa da mesa. Quebrei no chão e segurei o gargalo como arma. A madame deu um passo atrás e pela primeira vez vi seu medo. Você não é nada, ela rosnou. Mas eu não recuei. Avancei e golpeei seu braço com o vidro quebrado. Ela berrou tentando estancar o sangue. Você sempre será minha. Eu a empurrei. Ela tropeçou em uma cadeira. Eu não precisava matá-la. Ela já sabia da derrota. Não tente mais tocar nenhuma garota. Eu resmunguei. Ela me olhava cuspindo ódio enquanto a dor a dominava. Eu dei as costas e corri com ele para fora. Pela última vez, eu deixava aquele lugar. Mas diferente das outras fugas, eu não estava simplesmente apavorada. Eu estava liberta. O vento da noite beijou meu rosto lá fora. O cheiro ácido de charuto e desespero ficou para trás. Corremos sem olhar para trás, não mais por medo, mas porque não havia razão de permanecer. O mundo parecia maior, mais puro. O céu, escuro, mas com promessa de sol, eu exalava a liberdade. Passamos a noite inteira vagando, e quando a aurora surgiu pintando o céu de tons alaranjados, eu respirei fundo, sentindo na pele o renascer de uma história nova. Eu suportei cada humilhação, cada tormento, cada soco que a vida lançou sobre mim, e eu não quebrei. Passei tanto tempo achando que eu era diminuta, que não importava, mas enquanto contemplava o dia despertar, percebi uma verdade. Eu era forte. Eles tentaram me matar por dentro, mas não conseguiram. Eu estava ali viva e com coragem de seguir dali em diante. Viajamos até alcançar uma comunidade simples de terra fértil. As casas se alinhavam em um campo sereno. O aroma de café fresco misturava-se à brisa do amanhecer. Ele me encarou aqui. Pode recomeçar sem fantasmas. E a escolha é toda sua. Senti um arrepio de surpresa. Eu podia parar de fugir. Podia abrir caminho para uma vida normal. Disse sem hesitar. Eu quero ficar. Essas palavras foram mais que decisão. Foram compromisso comigo mesma. Decidi que nunca mais me calaria. Nunca mais deixaria que me fizessem invisível naqueles dias que se sucederam. Aprendi a sorrir de novo, a trabalhar com as pessoas simples da região. O vento das colinas tocava meu rosto com suavidade. Cada amanhecer era um presente. Embora houvesse noites em que os pesadelos retornassem. Eu acordava assustada, mas agora encontrava coragem para seguir em frente. Já não estava sozinha. Depois de muitas luas diante do espelho, enxerguei uma figura que eu reconhecia. Eu não era mais a garotinha petrificada. Eu era uma mulher inteira que passara por um ciclo de horrores e renascera mais forte. Eu não era vítima. Eu era sobrevivente. E naquele dia compreendi que podia transformar minha agonia em força e ajudar outras. Como eu usei minha história para que outras meninas soubessem que não estavam sozinhas. Construí uma rede de proteção, e cada garota que se reerguia ao meu lado curava um pedaço do meu coração. Eu ainda guardava cicatrizes, mas elas não definiam mais quem eu era. Liberdade não foi só romper correntes físicas, foi assumir a própria voz, foi recobrar meu lugar no mundo, foi fazer escolhas por mim mesma, e eu escolhi viver, ser feliz, me chamar Dona Sora novamente, não a menina vendida, não a prisioneira da taberna, mas a mulher que lutou, a que fez de cada golpe uma motivação para seguir adiante, e principalmente a que jamais voltaria a se calar. Agradeço a cada um de vocês que chegou até aqui, ouvindo meu relato. Peço que se inscrevam neste canal e deem seu like para acompanhar mais histórias e reflexões como essa. E por favor, me contem de onde vocês estão acompanhando este vídeo. Fico imensamente grata pela companhia e até a próxima.